Capítulo 1. Quando nasci, percebi que estava no mundo de um livro de romance que li na minha vida passada. No começo, achei que era uma vantagem e que eu poderia fazer algo com isso, mas logo descobri que isso não passava de uma fantasia. Além de me lembrar da história, eu não tinha nenhuma outra habilidade especial. Eu era só um bebê, nem falar eu conseguia, quanto mais fazer algo para me beneficiar da história. Com o passar dos anos, gradualmente comecei a esquecer os detalhes e depois enredos inteiros, até que quase esqueci que estava dentro do livro, lembrando apenas de vez em quando. Mas, de qualquer forma, não era como se eu pudesse fazer algo a respeito. Enfim, anos depois, meus pais, que nunca realmente se importaram comigo, de repente me disseram para pegar meu RG e minha certidão de nascimento e sair com eles, dizendo que iam me ajudar a pedir auxílio estudantil. Pensei que os dois finalmente tinham lembrado que tinham um filho próprio, em vez de sair por aí criando filho dos outros. Mas na verdade, eles tinham lembrado que tinham um filho que poderia ser embrulhado bonitinho e dado de presente. Eles iam me vender, e para um velho ainda por cima. Tá, chamar um cara de 40 anos de velho é meio maldade. Mas ele tinha barriga de cerveja, entradas no cabelo e usava uma corrente grossa de ouro e um relógio de ouro enorme. Se isso não é brega, não sei o que é. Minha mãe até bateu no meu ombro e disse: esse cara pode não ser bonito e pode ser um pouco mais velho, mas homem feio dá segurança, ninguém vai tentar roubá-lo de você. E homem mais velho sabe cuidar de quem ama. Nos olhos deles, um jovem como eu, que acabou de entrar na sociedade, era o mais fácil de enganar. A minha boca ficou tremendo por um tempão tentando não rir. Então menti dizendo que precisava usar o banheiro e vazei correndo. Quando eu corri até a entrada do cartório de registro civil, alguém de repente me agarrou pela gola da camisa e me levantou no ar. Pensei que aquela gente tinha mandado alguém me esperar ali, então lutei como se minha vida dependesse disso. Rapaz, eu recomendo que você não se mexa. Eu parei no meio do passo, atordoado pela frase. Uma vontade poderosa me fez parar. Virei a cabeça para ver que tipo de pessoa poderia dizer algo assim com tanta seriedade mortal. Assim que olhei, quase dei um pulo. O cara era na verdade muito bonito. Sobrancelhas afiadas, olhos claros e físico em triângulo invertido, do tipo que parecia dizer que poderia me nocautear com um só soco. Mais importante, eu conhecia ele. Era o Alfo rico, que morava no condomínio de vilas do outro lado da rua da minha casa. Ele ia dizer alguma coisa, mas então baixou o olhar e viu o RG e a certidão na minha mão. Ele deu uma risadinha baixa, o som carregado de presunção. Tão impaciente. Hein? E então fui arrastado direto para dentro do cartório de novo. Por pura coincidência, meus pais e aquele tal presidente qualquer coisa tinham acabado de perceber que ou tinha fugido e estavam vindo atrás de mim. Eu baixei a cabeça, me encostei nele e passei direto pelo grupo que estava me caçando. Assim que finalmente soltei um suspiro de alívio, ele me pusou para dentro do cartório, pegou meus documentos e registrou nosso casamento. Fiquei chocado. Não entendi. Não era para ter um exame médico pré-nupcial ou algo assim? Certo, isso é um mundo de romance. A gente não precisa se preocupar com essas coisas. Se vai ser um casamento relâmpago, pelo menos o meu parceiro é bonito, e as roupas dele pareciam caras, o que significava que ele definitivamente não era pobre. Case primeiro, escape do destino de ser entregue a um velho brega e pense no resto depois. Plano perfeito. Então dei uma olhada no RG dele. Impresso de forma limpa estava o nome dele, Mário Rossi. O nome dele é meio comum. Pesquisei discretamente. Ele era um CEO. Presidente Rossi? Porque eu sentia que tinha algo estranho nisso. Ele explicou que a família dele estava pressionando ele a se casar. Então ele precisava de um cônjuge no papel. Ele só pegou na entrada do cartório e se casou. Ele jogou um cartão para mim. Tem 1 milhão aí, gaste primeiro. Tem uma viagem de negócios. Sim, no primeiro dia de casamento, meu marido foi viajar em trabalho. Me mudei para a mansão de 300 metros quadrados dele, segurando um cartão com 1 milhão, sozinho em um lugar tão vazio que ecoava. Quase ri alto. Rapidamente mandei uma mensagem para minha família, dizendo que já estava casado, então cancelei meu número de telefone antigo para meus pais não me ligarem. No dia seguinte contei para alguns amigos próximos que tinha trocado de número. Depois disso, veio a verdadeira reflexão. Será que esse cara me arrastou para um casamento porque estava endividado e precisava envolver algum trouxa com ele? Mas não importava como eu pesquisasse. O grupo Rossi parecia estar bombando, prestes a entrar no Top 500 global, e eu já o tinha visto algumas vezes. Ele parecia o tipo de CEO dedicado e trabalhador que vivia para o emprego. Ainda parecia um pouco estranho, mas então me lembrei que isso era um mundo de romance e não parecia mais tão esquisito. Capítulo 2. Naquela noite, o telefone fixo de casa tocou. No momento em que atende, era a voz indiferente do presidente Rossi. Ei, você não gastou um único centavo hoje. Que? Eu disse que você podia gastar à vontade. Não me desafie. Que? Eu olhei sem entender. Pensei, processei. Certo.
Eu estava tão ocupado cortando laços, que esqueci completamente que ele me deu um cartão. Ele conseguia ver o extrato do cartão e notou que eu não tinha gastado nada, pensando que eu estava me opondo a ele. Então ele ligou especificamente para me fazer gastar dinheiro. Ok, vou gastar amanhã. Assim que deve ser. Como era de se esperar de um CEO dominante. Realmente dominante. Depois de uma viagem de negócios de um mês, ele finalmente voltou. Então disse que ia me levar a um banquete para eu conhecer a alta sociedade e fazer contatos. Atordoado, fui arrastado para fora de novo. Mas quando chegamos no local, ele não tinha a menor intenção de me apresentar para ninguém. Em vez disso, me disse para comer e passear à vontade. Pesquei em confusão e ele explicou. Intrigas e brigas internas. Você não precisa se envolver. Então ele me trouxe apenas para comer no banquete. Ele era surpreendentemente legal. Comi de uma ponta a outra, até chegar na parte da varanda. Depois disso, decidi dar uma volta para fazer digestão. Essa decisão foi extraordinária, porque me fez ouvir alguém, na varanda, dar uma risada fria e dizer: "O tempo está esfriando, hora de fazer o grupo Rossi falir." Eu sabia. Não é à toa que o nome do meu marido soava tão comum. No final das contas, éramos NPCs. Não, nem isso, éramos os personagens criados para elevar os principais. O verdadeiro chefão estava bem ali. Fingi que não era nada e voltei correndo feito um louco. Encontrei meu querido presidente Rossi, escolhendo minhas palavras com cuidado. Contei que alguém poderia estar planejando prejudicar Lou. Ele ficou parado quando ouviu. Então suas sobrancelhas se franziram de novo. Eu puxei ele. Você transferiu dinheiro para que, mesmo se falir, aquele dinheiro não ser confiscado, né? Ele levantou uma sobrancelha. Você está com medo que ou não consiga bancar você? Querido, não me questione. Enquanto falava, digitou uma mensagem para sua secretária. Mandou a secretária transferir mais da metade dos bens dele para mim o mais rápido possível, dizendo que era porque sua esposazinha era interesseira. Não se preocupe, além de mim, ninguém ousa tocar em você. Ele prometeu. Então, no dia seguinte, ele faliu. Isso foi bem inesperado. O protagonista realmente é o protagonista, a eficiência dele é incrível. Ele deu uma risadinha ontem e hoje já estava feito. O rosto do meu adorável marido estava gelado. Ele inclinou o rosto para trás em um ângulo de uns 45 graus, os olhos carregando 3 partes de teimosia. Solidão e determinação. Bati no ombro dele e disse para ele fazer as malas primeiro e ficar deprimido depois. Sim. Nossa casa se foi também. Minha mansão de 300 metros quadrados tinha sido penhorada, mas o banco permitiu que levássemos nossos pertences. Puxei ele em direção ao quarto, lembrando-o enquanto andávamos. Pegue as coisas pequenas e caras, do tipo que dá para vender por dinheiro vivo. O presidente Rossi era estudioso e obediente. Ele me ouviu. Encheu uma mala inteira com ouro, prendedores de gravata, botões de punho com todo tipo de pedra preciosa. Não pegou uma única peça de roupa. Pensei sobre isso e decidi que ainda precisávamos de roupas limpas para nos trocar. Então preguei todo o ouro, prata e pedras preciosas nas roupas e coloquei na mala. Quando ele me jogou o cartão, disse para eu gastar à vontade. Então eu também tinha comprado algumas bugigangas chamativas e práticas. Empacotei elas também, planejando trocar por dinheiro rápido. Então, no final, quando saímos da mansão e contabilizamos nossos bens, percebemos que só as coisas naquelas malas eram o suficiente para uma pessoa normal esbanjar por 3 vidas. Sem falar nos bilhões que ele transferiu para o meu nome ontem. Primeiro a gente compra um lugar. Um já reformado pode ser um pouco caro, mas a gente precisa de um lugar para pousar por enquanto. Depois a gente se reergue. Puxei minha mala enquanto explicava o resto do plano para ele. Querido, eu não permito que você faça isso. Ele parecia ter chegado ao limite, então arrancou a mala da minha mão, insistindo em carregar as malas sozinho. Eu sei que estou com azar no momento, disse ele sério. Não se preocupe, depois que vendermos todas essas coisas, o dinheiro é todo seu. Eu disse que não deixaria você sofrer. Os cantos da minha boca tremeram que nem doido. Forcei para tirar uma bolsa das mãos dele e coloquei no meu próprio ombro. Você me conhece, eu sou interesseiro. Então, se você se reerguer, vou ganhar ainda mais dinheiro. Certo. Então, sem divórcio. Você trabalha duro e se esforça direito, e aí você tira a mala de mim. Não se canse. Não. Frio e humanamente irracional. Ele marchou para frente com toda a nossa carga, recusando-se a discutir. Compramos um apartamentozinho de pouco mais de 100 metros quadrados e nos mudamos por enquanto, porque decidimos começar um novo negócio, e isso exige dinheiro. Capítulo 3. Não ousávamos gastar sem cuidado, mesmo com uma montanha de tesouros na mão. Empregadas, mordomos, tudo isso podia esperar até o negócio dar certo. Por enquanto, faríamos tudo sozinhos. Autossuficiência significava barriga cheia, mas ele era realmente dominante. No momento em que entramos no lugar novo, ele estabeleceu as regras para mim. Ele varreria e passaria pano no chão, ele cozinharia, ele lavaria a louça. Bem, resumindo, ele faria todas as tarefas domésticas, e eu não tinha permissão para levantar um dedo.
Não foi que eu quisesse duvidar dele. Só estava curioso. Tão curioso que perguntei se um CEO daquele tamanho realmente sabia cozinhar. Ele marchou na minha direção e me prensou em um canto com um braço. Daquele ângulo, ele era opressivamente avassalador. O mundo se estreitou para o espaço entre nós, enquanto ele se inclinava com a graça de um predador. Seu olhar descendo para meus lábios, e o ar ficou denso com promessa. Minha respiração falhou, um sim silencioso. Inclinei o queixo para cima em rendição, uma oferta. Ele não aceitou. Em vez disso, desviou seu hálito quente passando por minha mandíbula até o ponto sensível sob minha orelha. Meus olhos se fecharam justamente quando senti a rajada fria de ar quando ele soprou. Uma lufada deliberada e provocadora que arrepiou cada pelo do meu corpo e arrancou um suspiro agudo da minha garganta. Então sua voz, um rosnado baixo e áspero que vibrou fundo no meu centro, soou bem ao lado do meu ouvido. Não me questione, entendeu? Na hora do jantar, aprendi a verdade. Ele realmente não sabia cozinhar. Ele nem sabia limpar legumes. No final, fui eu quem os limpou, o que fez ele sentir que sua autoridade tinha sido desafiada. Então, na hora de cozinhar, ele me levantou pela cintura, minhas pernas envolvendo sua cintura inconscientemente, e me posicionou no balcão. Não se intrometa, apenas sente bonitinho, ele me ordenou com uma palmadinha leve na bunda. Eu o encarei fingindo estar zangado, mas ele ignorou e começou sua tentativa de cozinhar. Eu nem queria ajudar mesmo, fiz careta. Mas quando vi encarando a faca de cozinha, como se dissesse mexa-se, não me faça fazer isso eu mesmo. Eu realmente quis rir. Só depois de bajulá-lo e adulá-lo de todas as formas que me lembrei, finalmente consegui que ele concordasse que eu faria o jantar hoje e ele aprenderia e faria outra hora. Eu só sei cozinhar alguns pratos simples caseiros. Imaginei que alguém como ele, acostumado com chefes e pratos gourmet, torceria o nariz. Inesperadamente, ele simplesmente comeu sem reclamar. Então olhou para mim sério. Muito bom. Você conseguiu atrair minha atenção. A essa altura, eu já conseguia quase varrer meus arrepios em mudar a expressão. Se você gostou, eu posso cozinhar isso para você de agora em diante. Não sei o que naquela frase o ofendeu, mas no momento em que terminamos de comer, ele foi imediatamente lavar a louça e a panela, não me deixando chance de fazer. Ele também varreu o chão e, aproveitando, lavou algumas maçãs e as cortou em pedaços. Não esqueceu de me informar que, da próxima vez, a maçã seria descascada. Desta vez foi só porque ele ainda não tinha aprendido a descascar. Um alfo realmente é um alfe. Ele precisou de apenas um dia para aprender a cozinhar. Na manhã seguinte, quando fui chamado para o café da manhã, vi um ovo frito dourado, uma fatia de torrada e uma xícara de leite quente. E ele sentou na minha frente com o jornal na mão, usando a expressão orgulhosa de alguém que achava que não era grande coisa. Achei que devia elogiá-lo, mesmo sendo um CEO dominante, porque do jeito que ele fingia ler o jornal, ele obviamente estava esperando meu elogio, sob seu olhar. Dei uma mordida no ovo, uma mordida na torrada e um gole no leite. Então suspirei, os olhos arregalados teatralmente. Está uma delícia. Como esperado, sua boca se curvou em um sorriso. Esse cara era na verdade bem fácil de lidar. Depois que devorei meu café com entusiasmo, ele terminou a porção dele e, depois de lavar a louça apressadamente, me disse que ia liquidar as coisas que trouxemos e então ver como começar um novo negócio. Eu acenei com a cabeça e disse que também sairia para ver como ganhar dinheiro. Como esperado, ele franziu a testa imediatamente. Como se seu plano tivesse dado errado, ele estava prestes a me dizer que não me deixaria. Mas eu falei antes, se você não estiver em casa, vou ficar sozinho e entediado. E eu quero fazer algo fora para não sentir muito a sua falta. Só então suas sobrancelhas relaxaram um pouco. Assim que meu negócio se estabilizar, Mário Rossi. Prometo satisfazer todas as suas necessidades. Sim, eu acredito em você. Eu disse, alisando seu cabelo com habilidade. Ele quase ronronou, suas orelhas ficaram vermelhas, e então ele saiu correndo do apartamento. Enquanto ele saía procurando oportunidades de negócio, eu saía procurando meus sócios antigos. Quando ele me deu aquele cartão pela primeira vez e disse para eu gastar à vontade, no começo fiquei sem graça e não conseguia me obrigar. Então ele me ligava todo dia para me importunar sobre isso, então eu comprei, mas nem fiz um risco no valor total do cartão. Eu não tinha ideia de como gastar tanto dinheiro, também não sabia por quanto tempo ficaria com ele. Então comecei a investir em sócios. Lembrando o conteúdo do livro, investi naqueles que mais tarde me trariam benefícios. De qualquer forma, era gastar dinheiro. Mário não se importava como, contanto que eu estivesse gastando, ele ficava satisfeito. Como eu tinha dinheiro, contratei profissionais para avaliar riscos, contratei um advogado e redigi contratos. Orgulhosamente me tornei um dos principais acionistas de uma empresa parceira. Eu admito, quando o Mário ainda estava viajando a trabalho, eu fiz certos preparativos para a possibilidade desse cara de repente encontrar seu ômega destinado e voltar correndo para se divorciar de mim. Para que eu não acabasse morando na rua, não importa o que. Mas, sinceramente,
Meu adorável marido era mesmo um esquisitão. Em todas as minhas 2 vidas, nunca conheci alguém como ele. Capítulo 4. Em apenas 1 ou 2 dias, ele estava cortando palitos de batata mais rápido e mais uniformes do que eu jamais poderia. Eu descascava alho ao lado dele, enquanto observava, e de repente sente que o ditado "um homem concentrado é o mais bonito" estava absolutamente certo. Seja ele concentrado no trabalho ou concentrado em cozinhar para mim, você já cruzou a linha muitas vezes, se apoiando na minha afeição por você. Isso se referia a eu entrar na cozinha para ajudar a descascar alho, lavar batatas e extra. Este lugar está prestes a receber o batismo de fogo e fumaça. Saia logo. Isso foi ele me enxotando para ir brincar, enquanto ele fritava a carne. Eu acenei com a cabeça. Então, por hábito, fui pegar as tádilas e os pauzinhos. Pelo canto do olho, pôde vê-lo me olhar com um olhar condenatório, enquanto anotava mentalmente que, amanhã, aquelas tádilas estariam na mesa, antes mesmo que eu pudesse olhar para elas. Esse homem era inesperadamente fácil de ler. A vida seguiu assim. No segundo mês da nossa vida de recém-casados, meu coração estava muito mais quente do que eu imaginara. No final do mês, ele me entregou um cartão. Gaste à vontade. Quanto você deixou para você? Eu perguntei. O que você não deve perguntar. Não pergunte. Ele respondeu arrogantemente. Esse meu senhor não tinha deixado muito para si mesmo. Eu queria devolver o cartão e dizer que tinha dinheiro suficiente, mas seu rosto ficou sombrio. Você é tão relutante assim em aceitar o que eu te dou? Pare de inventar coisas na sua cabeça, eu disse, divertido. Quando você me alimentou com fatias de maçã, agora há pouco, eu recusei. Não, ele resmungou. E quando estávamos comendo e você ficou enchendo minha tigela até transbordar, eu recusei. Não, ele resmungou de novo, cruzando os braços sobre o peito. Não pense demais, fique quietinho. Não pude evitar de afagar seu cabelo como se estivesse acariciando um cachorro bobo. Um cachorro bobo que tinha que trazer tudo o que via de volta para seu dono, e então ficava triste, quando o dono não aceitava. Levantei meu celular e fiz uma transferência. Pronto. O celular dele apitou. Enquanto me olhava com suspeita, ele tirou do bolso e olhou. Quando viu a transferência de 6 dígitos da minha conta para a dele, ele franziu a testa, se preparando para discutir. Esta é sua mesada. Você me disse para gastar à vontade, certo? Então estou gastando meu dinheiro no homem com quem sou casado. Nada de errado nisso, certo? Ele fez beicinho, não querendo discutir, mas não completamente convencido com minhas artimanhas. Então você acha que eu deveria gastar com outros homens? Eu provoquei. Mas ele rosnou, me pegando pela cintura com apenas um braço e me jogando no sofá. Eu gritei e dei risada quando ele subiu em cima de mim, mordendo meu pescoço. Não ouse, ele rosnou. Conforme o negócio gradualmente parecia estar nos trilhos e ele ficou ocupado. De manhã eu geralmente só via o café da manhã, que já estava preparado, e um bilhete detalhando tudo o que ele planejava fazer naquele dia e a que horas planejava estar em casa. Às vezes, ele corria de volta ao meio-dia para fazer o almoço, às vezes ele só me transferia o suficiente para comprar várias refeições e me dizia para comprar o que quisesse. Mas ele sempre voltava para casa para fazer o jantar e comíamos juntos, embora um telefonema pudesse chamá-lo para longe. Até nossos finais de semana felizes estavam sendo comprimidos. Ele estava tão ocupado agora que nem tinha tempo para recitar frases de seu dominante para mim, só podia digitá-las para mim. Bastante persistente, realmente. Pesquisei quem era aquela pessoa que tinha estado girando sua taça de vinho tinto, enquanto dizia que faliria o grupo Ross. Eu não sabia até olhar sua foto. Quando olhei, quase pulei do susto. Um alfa de alto escalão, de uma família nobre e poderosa da cidade e o protagonista deste romance. Olhei para meu marido bonito que ainda estava trabalhando duro no computador na minha frente. Sendo alvo de alguém assim, meu querido presidente Rossi deve ter gasto um tremendo esforço para se reerguer de novo. Ele deve ter notado meu olhar, porque ouvi endireitar sutilmente, suas costas já retas ainda mais. Eu queria rir. Como um homem adulto poderia ser tão fofo? Inclinei-me e dei um beijo em seus lábios. Pego de surpresa, seu rosto inteiro ficou vermelho, mas ele continuou seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Capítulo 5. Meio ano depois de nos casarmos, finalmente vi meus pais. Um encontro casual, pura coincidência. Eu só tinha saído para comprar algumas frutas, planejando lanchar à tarde. Estava pensando se deveria comprar menos. Assim poderia me apressar e comer antes que ele chegasse em casa, para não ter que me preocupar com o senhor presidente descobrindo que eu tinha roubado seu trabalho de lavar, cortar e alimentar frutas para mim e ficar emburrado o dia todo. Ou se deveria comprar mais, comer um pouco secretamente. Então fingir que o resto era recém-comprado para que ele pudesse experimentar a alegria de lavá-las e então se aconchegar atrás de mim no sofá, enquanto me alimentava, enquanto conversávamos sobre nosso dia. Achei que era um plano perfeito. Assim que eu ia pagar, vi meus pais. Claramente, eles me viram também. Claro, minha primeira reação foi correr.
mas quando os percebi, já era tarde demais. Eles estavam muito perto e ainda tinham meu primo com eles. Imaginei que, provavelmente, não conseguiria me livrar deles e definitivamente não queria expor em que bairro meu pequeno ninho estava. Então, temporariamente, fingi que queria conversar direito e obedientemente deixei que me arrastassem para um café. Para ser honesto, meus pais costumavam me tratar bem. Eles estavam ocupados com o trabalho, eu estava ocupado com a escola. Não nos víamos muito, éramos parentes distantes que por acaso compartilhavam um teto. Essa distância se intensificou drasticamente quando meu primo mais velho testou como um ômega. Quando dois betas têm um filho, há 90% de chance de que essa criança ainda seja um beta. Então produzir um ômega era basicamente um presente que caiu do céu. Quase toda a atenção da árvore genealógica se voltou para aquele primo. Se ele pudesse conseguir um alfa de alto escalão como marido, seria o tipo de milagre que uma pessoa soube, e todo o clã acende. Então todos ficaram loucos, despejando todo o dinheiro e todo o afeto nele. Naquela época, eu já tinha terminado o vestibular e, admito, fiquei um pouco animado também. Mas aquela animação desapareceu completamente quando meus pais me disseram que não pagariam minhas propinas ou despesas de vida, porque precisavam daquele dinheiro para comprar os produtos de skincare do meu primo e eu não queria apostar meu futuro em vender meu primo. Sendo realista, mesmo que ele tivesse sorte e se casasse com um alfo de alto escalão, quanto dessa glória chegaria até mim? Era muito vago, muito ilusório. Eu não queria apostar. Eu queria estudar, queria um futuro que parecesse sólido. Fui bem no vestibular. A universidade em que entrei era decente, as bolsas eram generosas e com empregos de meio período além disso. Minha vida na faculdade foi realmente bem. Quem diria que a empresa com a qual fiz estágio no último ano iria falir, me forçando a caçar emprego de novo? Antes mesmo de encontrar um emprego, meus pais decidiram me vender porque meu primo precisava de bens de luxo. Precisava de sua embalagem requintada para fazer networking em uma festa. Precisava ser transformado em um produto brilhante para que os altos escalões sequer o notassem. Então eu fugi. De alguma forma, acabei casado com meu cachorrinho bobo. Eu gosto muito da minha vida de casado, então não quero quebrar essa paz. Meus pais choraram e choraram, me contando o quão desesperadamente a família precisava de dinheiro, o quão difícil era para eles me criarem. Meu primo sentou de lado como o homem do Height, bufando friamente de vez em quando, me encarando como se eu fosse algum traidor ingrato. Meus pais disseram que o chefe gostava tanto de mim, ainda estava esperando, e eu não deveria arranjar confusão e voltar para me casar. Eu baixei o olhar. Receio que isso não funcione. Minha recusa os enfureceu. Eles começaram a me acusar de ser ingrato, me acusar de ser egoísta e egocêntrico. Ah, eu adoraria voltar com vocês, eu disse, piscando inocentemente, puxando meu celular e trazendo um artigo daquela época. Mas já estou casado. Depois que fugi, pensei bem, ia encontrar uma pessoa ainda maior e mais rica para ajudar a família. A notícia era oficial, altamente confiável. A alegria tinha acabado de começar a florescer em seus rostos quando eu suspirei, mudando para um artigo diferente. Quem diria que ele faliria logo depois que nos casamos? Ele ainda deve uma tonelada de dinheiro. Ele é um órfão. Ele diz que se eu me divorciar dele, ele me bate. E eu não posso vencê-lo, então só posso. Limpei lágrimas que não existiam. Então agarrei a mão da minha mãe. Mãe, me empresta 50 mil. Se o presidente Ross se reerguer, terei dinheiro de novo. Eles tinham vindo exigir dinheiro de mim. Por que me emprestariam algum? Meu primo questionou minha história porque eu parecia arrumado e limpo, nem um pouco esfarrapado. Pessoas ricas preferem morrer de orgulho a viver confortavelmente, mesmo quando estão quebradas. Ainda se agarram ao último pedaço de dignidade. Além disso, mesmo se eu estivesse mentindo, não teria o poder de fazer um jornal financeiro oficial publicar aquele tipo de artigo. Teria. Depois de passar tanto tempo bajulando o presidente Rossi, minha habilidade de mentir com uma cara séria tinha subido de nível. Depois de um vai e vem, finalmente os fiz acreditar que eu era tão pobre que só podia comprar as sobras no mercado. Eles não me deram um único centavo, dizendo que era meu castigo. Se eu não tivesse fugido, estaria vivendo como uma madame rica agora, em vez de estar neste estado patético, e prosseguiram me avisando uma e outra vez que, quando meu primo voasse para um galho alto, eu não seria qualificado para parasitar nem uma mordida de arroz dele. Fingi limpar meus olhos. Então eles foram embora, andando arrogantemente como se já tivessem completado um salto de classe e eu, aquele que não colaborava, não merecesse nada além da lama. Que estranho. Poder que nem tinha sido realizado, ainda já era suficiente para fazer pais abandonarem seu próprio filho. Capítulo 6. Como vocês sabem, sou um beta, não tenho feromonas e nem consigo senti-los. Se eu pudesse, definitivamente não teria entrado na casa para enfrentar um alfa irritado no meio do cio dele. Mas eu não conseguia senti-los, então entrei, cantarolando enquanto carregava minhas frutas para dentro, e a primeira coisa que vi foi um par de sapatos sociais na porta. Isso era estranho. Mário Rossi era um CEO dedicado, durante o horário de trabalho.
Em circunstâncias normais, ele só me manda mensagens no WhatsApp ou por SMS, raramente volta tão cedo. Imaginei que ele tinha esquecido alguns documentos em casa, não pensei muito nisso. Gritei por ele assim que entrei, mas ele não respondeu. Assumi que ele estava no escritório ou no telefone e simplesmente não tinha me ouvido. Coloquei as frutas na mesa, então fui para a estante, pronto para escolher um livro e aproveitar esta bela tarde de desempregado. Mas depois que coloquei as frutas e olhei para cima, vi o presidente Bossi encolhido no canto do sofá, abraçando um travesseiro. Apenas seus olhos espreitando, me olhando com pena. Naquele momento, honestamente pensei que ele tinha ficado estúpido, como se tivesse sido espancado, batido a cabeça e regredido para a inteligência de uma criança de 8 anos. Caso contrário, por que ele estaria me olhando com aqueles olhos prestes a chorar? Ele deveria estar sentado reto, um sorriso frio na cara. Isso sim teria sido normal. Esta versão que parecia prestes a chorar era absolutamente anormal. Preocupado, andei até ele, querendo sentir sua testa para ver se ele tinha sido atingido de forma estúpida ou se estava febril. Eu nem tinha chegado perto, quando ele de repente jogou o travesseiro de lado, frio e impiedoso como sempre, e agarrou meu pulso, puxando-me para baixo em seus braços. Então enterrou seu rosto na curva do meu pescoço. Toda a sequência foi suave e rápida como um howl. Antes que eu pudesse reagir, estava preso em um abraço apertado, incapaz de me mover. Fiquei rígido por um segundo, não entendendo o que estava acontecendo. Depois de pensar um momento, bati suavemente em suas costas, da maneira que se acalma uma criança. O que houve? Alguém veio causar problemas de novo? Ele não falou, apenas esfregou contra meu pescoço. Então senti algo quente e úmido deslizar pelo meu ombro. Ele estava chorando. Ele estava chorando. Meu Deus, ele estava chorando. Meu marido desbocado, orgulhoso e ultrajante, meu cachorrinho bobo, meu presidente Voss estava chorando. Essa percepção fez os alarmes tocarem dentro da minha cabeça. Testei as águas. Aquele cara ainda está te caçando. Ele quer fazer você falir de novo? Não. Ele respondeu, sua voz abafada contra meu pescoço. Um investimento deu errado? Não. Então o que aconteceu? Eu sou tão estúpido. Eu sou realmente estúpido, ele disse, lágrimas escorrendo enquanto falava. Eu só estava feliz. Eu estava feliz. Então esqueci de lidar com a bagunça da sua família, ele confessou enquanto soluçava. Meu cérebro processou em velocidade máxima até montar a história. Ele continuou confessando. O fato de ele ter me sequestrado na entrada do cartório e se casado comigo o deixou insanamente feliz. Tão feliz que parecia irreal. Com medo de fazer algo errado em sua animação, ele saiu correndo para trabalhar por um mês, só para se acalmar. Ele estava tão ocupado que esqueceu de lidar com a bagunça e os problemas da minha família. Tudo o que ele lembrou foi voltar cuidadosamente vestido e me levar a um banquete, me mostrando coisas bonitas, só para ser enganado. Ele foi de um cachorrinho bobo para um pavão bobo exibindo suas penas. Foi um pouco engraçado e um pouco comovente, e também um pouco intrigante. Como ele sabia que minha família veio me incomodar hoje? Antes que eu pudesse perguntar, ele me interrompeu com um choro fungado. Você definitivamente não me ama mais. Eu sei que você não me ama mais porque sou estúpido. Joguei todas as perguntas confusas em uma caixa para depois e pacientemente acalmei meu cachorrinho injustiçado. Eu te amo. Gosto mais de você no mundo todo, eu disse, beijando o topo de sua cabeça e depois a ponta do seu nariz. Você está mentindo, ele fungou. Não estou, eu realmente gosto de você. Sério? Ele levantou a cabeça e me olhou esperançoso, os olhos ainda vermelhos e úmidos. Então, do que você gosta em mim? Você é meio bobo, e é bom comigo. Isso é o suficiente para eu gostar de você, eu disse honestamente. Não sou muito bom em elogios, ele se aninhou em meu pescoço novamente. Aquela cabeça fofa esfregando assim dava coceira, então empurrei gentilmente. Tá bom, não fique mais chateado, ok? Ele me abraçou mais forte e respirou fundo várias vezes, como se estivesse tentando inalar meu cheiro. Mas sou um beta, não tenho feromonas para ele cheirar. Eu disse isso a ele e ele disse. Então posso deixar meus feromonas em você? Normalmente ele é todo seu distante, frio, impiedoso, dominante, sem emoção, embora tudo isso seja altamente questionável. Agora ele de repente tinha se transformado em um cachorrinho injustiçado e a mudança me pegou completamente desprevenido. Não tive coragem de recusá-lo. Capítulo 7. Droga, alfa manipulador. Todo mundo sabe que betas não podem ser marcados, o que significava que, depois que ele fizesse uma confusão comigo por um tempo, o cheiro desapareceria de novo. Ele queria se apegar a mim novamente. Olhou para mim com aqueles olhos brilhantes, tão dignos de pena que minha recusa ficou presa na garganta e ele fez de qualquer maneira. Mesmo que eu recusasse, não mudaria nada mais tarde naquela noite. Quando eu grunhi para ele cair fora, ele de repente agiu como se não entendesse linguagem humana e continuou me atormentando. Se eu xingasse com força, ele me beijava sorrateiramente para que eu não pudesse continuar xingando.
aquele trouxa bobo, sabendo que meu corpo não é exatamente feito para esse tipo de besteira. Ainda me bajulou e me acalmou, lançando uma promessa não confiável atrás da outra. Se eu acreditasse nele, seria um idiota, e se eu não cooperasse, naturalmente ele tinha que me fazer cooperar. Quanto mais você fala, mais lágrimas você tem. Quando acordei, já era 3 da tarde. Ao sair da cama, na verdade me senti atordoado, uma sensação de estar em outro mundo. Ontem eu tinha percebido. Isso era o cio de um alfo, algo que ensinaram na aula de fisiologia. Durante este período, um alfo pode ficar irritadiço, ansioso, inquieto. Ele também pode cair em um estado de autodúvida ou paranoia. Toda emoção fica amplificada. Felicidade, infelicidade, preocupação, tristeza e em momentos como este, as feromonas de um ômega podem ser um conforto muito eficaz. Infelizmente, não tenho feromonas, e quando percebi no que tinha me metido, já estava sendo carregado para a cama. Esfregando minha cintura dolorida, fui me servir um copo d'água para aliviar minha garganta. Falei demais ontem, doía muito desde o momento em que acordei. Quando saí do quarto e entrei na cozinha, vi Mário se esgueirando como um cachorro culpado. Ele provavelmente não queria me acordar. Então andava na ponta dos pés como um ladrão em sua própria casa. Ele me ouviu, virou-se e se assustou tanto que quase jogou o que estava em suas mãos. Minha visão é boa. De relance vi um bolo de estilo selvagem. A maioria dos homens não gosta de doces, mas eu por acaso adoro. Olhei para as mangas arregaçadas dele, a tatuagem no braço, o avental cinturando sua cintura deliciosamente. Eu tinha toda razão para suspeitar que ele mesmo tinha feito aquele bolo. Ele rapidamente colocou o bolo e foi pegar a chaleira para me servir água. Mesmo em um momento como esse, ele não esqueceu sua persona, erguendo o queixo e declarando orgulhosamente: "Beba isso." Peguei o copo dele e engoli, só então minha garganta se sentiu um pouco melhor. Ele imediatamente pegou o copo e serviu outro, dizendo: "Cara, nem pense em servir água sozinho nesta casa. Eu não permito." Mas quando eu o encarei, ele perdeu todo o impulso e voltou para seu visual de cachorrinho desculpado. Ele ainda estava culpado por ontem, mesmo quando recitava suas frases de Shield. Seus olhos não paravam de se mover, observando minhas expressões. Andei em direção ao sofá. Ele seguiu. Sentei, ele congelou, fingindo que de repente adorava ficar em pé. Fiz um gesto para ele sentar. Só então ele colocou uma postura dramática de como você deseja, cara, e obedientemente sentou. Eu ainda estava segurando água, mas naquele momento, sente que deveria estar segurando chá e vestido um pouco mais formalmente. Então eu poderia realizar um tribunal e interrogar o presidente Rossi culpado sentado à minha frente. "Fale", eu disse. "Falar sobre o quê?" Ele perguntou cautelosamente. Dei a ele um sorriso falso padrão de 8 dentes. "Tudo o que você disse ontem, me conte direito." Primeiro questionei como ele sabia que eu estava sendo arrastado para me casar. Ele hesitou, gaguejou, tentou evitar com: "Cara, o que você não deve perguntar. Não pergunte. Saber demais não é bom para você." Mas eu não cedi. Então ele teve que admitir que tinha mantido pessoas observando meus movimentos o tempo todo. Por quê? Um rubor fofo surgiu em seu rosto. "Cara, claro que depois de ter meu coração roubado, pelo menos tenho que me certificar de que o ladrão está seguro." Meu cérebro ficou em branco, confuso. "Quando eu roubei o seu coração?" Ele me olhou magoado, como se fosse eu quem o estava intimidando. Não havia um traço de sua imagem habitual de seu dominante restante. Ele me perguntou se eu ainda me lembrava do garotinho, que conhecia há 10 anos. Eu congelei, me perguntando se de alguma forma eu tinha pegado um roteiro de história de Salvador. Então ele disse que era aquele que estava disposto a pagar 500 por hora para contratar um companheiro para brincar com ele. Inesquecível, verdadeiramente inesquecível. Você poderia procurar com uma lanterna e ainda não encontrar um otário tão generoso. "Aquele garotinho era você?" "Era eu", ele disse, olhando para mim. "Você não parecia o mesmo naquela época", eu disse cuidadosamente. "Naquela época, aquele otário era baixo e sombrio como um cogumelo no canto. Agora o marido otário era alto e constantemente realizando citações de CEO para mim em todos os lugares, como um cachorro bobo. A diferença era tão grande que era ridículo." Naquele instante, meu primeiro pensamento foi: talvez eu tivesse enganado ele demais naquela época. E anos depois, a vítima finalmente caiu em si, agora estava aqui para me fazer pagar corretamente. Então meu segundo pensamento foi que o primeiro pensamento estava definitivamente errado. Quem paga assim? A vítima serve chá e água e ainda entrega seu cartão de pagamento. Mas deixando isso de lado, eu realmente fui um pouco demais naquela época. Não só o acompanhei em jogos, também o acompanhei para dormir. Sim, até o tempo de sono era cobrado 500 por hora. Mas você realmente não pode me culpar. Meus pais tinham dito que uma vez que eu entrasse na faculdade, seria um adulto e teria que cobrir minhas próprias mensalidades e despesas de vida. Eu só queria economizar com antecedência para não acabar sem poder pagar a faculdade, só isso.
Você não teria se apaixonado por mim desde então, teria? Eu perguntei. Ele acenou com a cabeça arrogantemente. Ah, então você me ama. E então o vi corar de novo. Não é minha culpa por escalo. Desde que nos casamos, esse garoto tem mantido seu posto de CEO dominante, dando dinheiro, dando presentes, se recusando a dizer que gosta de mim. Eu estava curioso. Então o testei e ele disse que nunca tinha conhecido ninguém que o tratasse tão bem antes. Cara, foi você quem me provocou primeiro, ele disse. Eu sei que você só foi bom comigo por dinheiro, ele admitiu. Vou te dar todo o meu dinheiro, só continue sendo bom comigo, ok? Então ele sentiu que não estava sendo CEO o suficiente. Então acrescentou, não me desafie. Então sentiu que estava sendo muito CEO. Então acrescentou de novo, se você absolutamente tiver que me desafiar, lembre-se de me notificar com antecedência. Mas isso o fez sentir que estava sendo muito fácil. Então acrescentou de novo, se você quiser se fazer de difícil para mim, eu vou junto. Olhei para ele e pensei, esse cara é meio bobo mesmo. Como um tolo como esse administra uma empresa? Talvez ele tenha colocado todos os seus pontos de habilidade em gestão e negócios? Se eu realmente fugisse com seu dinheiro, o que você faria? Eu provoquei ele de propósito. Ele claramente congelou por um segundo, então escorregou em um sorriso charmoso e perverso praticado. Não vou te dar chance de escapar, cara. Mas e se? Então vou te procurar em todos os lugares e te arrastar de volta. E depois, vai me trancar para não fugir de novo? Apoiei meu queixo e continuei pressionando. Ele ficou visivelmente em silêncio, franziu a testa e pensou por um momento. Vou te dar uma chance. E se eu fugir de novo? O senhor presidente me encarou. Você quer fugir? Então está me perguntando antes do tempo? Não, de verdade. Eu sorri sinceramente. Li alguns romances. Disseram que se alguém foge, é arrastado de volta e acorrentado à cama, então fiquei curioso com o que você faria. Vou te arrastar de volta. Seus olhos eram de um preto puro e sólido. Se você o deixasse olhar por muito tempo, realmente deixava você inquieto. Sua mão pressionou meu ombro, então instintivamente subiu quase automaticamente. Trancá-lo, acorrentá-lo, quebrar suas pernas para que você só possa ficar ao meu lado. Você acha que eu diria isso? Ele de repente inclinou a cabeça e toda aquela pressão desapareceu de uma vez. Eu nunca vou te machucar. Ele ergueu o queixo com bastante orgulho. Apenas um homem inútil não consegue nem manter seu amante. Endireitei as costas na frente dele e olhei seriamente para este CEO agindo de maneira fofa para mim. Isso pode magoar seus sentimentos, mas, naquela época, eu só estava sem dinheiro, por isso brincava com você apenas pelo seu dinheiro. Se não dissesse, me sentiria culpado, como se tivesse enganado os sentimentos genuínos de alguém por nada. Mesmo que dizer isso possa estragar minha imagem, mesmo que possa. Eu sei, ele respondeu, sorrindo. Cara, tudo o que você fez, ele sabia. Droga, o baque que sente. Eu ainda queria dizer alguma coisa, mas o ouvi declarar assertivamente. Eu sei que você só pensou que eu era um otário. Mas não me importo, eu simplesmente gosto de você. Por quê? Eu sabia que estava estragando o clima, mas realmente não acreditava. Não acreditava que alguém pudesse se apaixonar por mim por uma bondade tão pequena que até tinha dinheiro misturado. Por quê? Seu olhar vagou. Mais tarde, observei você e percebi que você é exatamente meu tipo. Algo clicou em minha mente. Você começou a me stalkear há muito tempo. Meu querido marido ficou em silêncio. Ele não olhou para mim. Deu uma risada fria. Cara, saber demais não é bom para você. Você manteve pessoas me seguindo, então sabia que minha família ia me vender. É por isso que você pode correr a tempo e me arrastar para casar. Naquele momento, a luz do sol afora estava brilhante, uma brisa leve sussurrava nas folhas. Ele me mostrou um sorriso. Não um sorriso de desdém, mas um sorriso honesto. Meu marido é tão inteligente. Aqui está sua recompensa. Assim que me perguntei o que ele ia me dar, ele se inclinou e pressionou um beijo em minha testa. Eu sei que isso é errado, mas não consigo me impedir. Ela estava perto demais. Tão perto que meu coração acelerou incontrolavelmente. Como se eu pudesse me afogar em seus olhos, ele continuou. Me deixa passar o resto da minha vida compensando você? Eu deixo. Sim, eu sorri e o beijei. E daí se ele é louco por mim? Não é isso que todo mundo quer. Um parceiro que só olha para eles, que idolatra o chão que eles pisam e nem mesmo repara outros destruidores de lar pairando à sua volta. E daí se ele é um stalker e tem um complexo de CEO dominante? Ele é meu cachorro bobo, meu querido marido, o amor da minha vida que me protegeu das sombras até estar pronto para entrar na luz e ficar do meu lado. Chegou ao fim. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e comentar o que você achou da história. Se quiser assistir mais vídeos igual esse, clique no botão e torne-se inscrito do canal.